O conteúdo a seguir tem o apoio de EcoPE, energia solar com quem entende, entrega e se importa. Mais cabelo onde você mais precisa. Galindo e Gurgel, consultório odontológico. Estreia Produções, os melhores shows. Colchões e travesseiros Tropical. Renova Clima Refrigeração, venda, instalação e manutenção de ar-condicionados. Sirius Trend, te indicando as melhores séries. Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nunca disputou a Série C. Faz o Pix e colabora de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Aí, um por mês, vai de 5 mil reais. Tu ajuda tanto, não tem ideia o quão importante é, tá? E não esquece aí de fazer o teu like, né, no nosso canal. Seja membro, tá aí na tela, 5 mil reais. Você vai ter conteúdos exclusivos e prioridade dos seus comentários. Aqui onde tá essa tarja amarela falando do esqueceu, tá faltando o seu like. Pronto, vai aparecer seu nome daqui a pouquinho se você for membro do canal, que a gente dá um privilégiozinho a mais. Dito isso, Portugal, meu querido Aníbal, que não é Bruno, é Prof. Aníbal, que eu indico vocês seguirem, claro, Alessandro com 2 L's, 2 S's, D de jeans, M de Marrocos, C de casa. Aníbal, boa tarde para você, macho velho. Boa tarde, macho velho, tudo bem? Como estão as coisas por aí por Pernambuco deitado? Aqui de Pernambuco que pede de saúde a vocês, né? E vamos falar sobre o Sport Clube do Recife, né, Alessandro? Sobre esse fim de semana que foi é, tão diferente nesse aspecto, né? Porque, assim, eu acho que a geografia, aliás, não é nem a geografia, mas a nova ordem regional do futebol nordestino está mudando. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a Como assim, pouco. Bial? Não, vamos agora, meter o Porque, cacete veja, nessa porra aí, vai. eu acho que a torcida do esporte ela tem que entender e começar a compreender que o esporte já não é mais o maior do Nordeste. Que é um processo de abismo começando, tá? Isso é a minha opinião. Porque, veja bem, O a que é que partir de faz uma, um time ser maior do Nordeste, na sua na ótica? minha opinião, títulos, torcida Título, o e Sport tem também. mais do que todo mundo aqui no Nordeste. Em relação à Copa do Nordeste, não. Já tem um abismo aí. Vamos lá. Copa do E, Nordeste é maior do que a Copa do Brasil. O Sport tem 2, tem um nacional. Alessandro, deixa eu explicar meu ponto. Tá. Há um abismo sendo feito. Se a gente quer olhar para isso com a peneira, qualquer um Vai, pode vai, vai, olhar. vai, vai. Mas Vai, eu vai, acho que vai. Diz aí, o diz aí. esporte ele está caminhando para lutar por uma segunda posição, porque o Sport Clube Bahia, que foi pentacampeão agora da Copa do Nordeste, dentre elas, duas finais contra o Sport, 2001 e 2017, né? Para quem não lembra, o Sport perdeu 2001 para o Bahia e perdeu 2017 para o próprio Bahia também. Então, assim, eu acho que a torcida do Sport ela precisa entender isso, né? Homero Lacerda colocou isso na cabeça de muita gente lá nos anos 90. Eu sei que teve uma geração que foi criada nisso. Agora, há um abismo sendo colocado. E quem olhar para isso e achar que isso é besteira, é a opinião de cada um. Mas os investimentos que o Bahia Barra Group City estão fazendo, comprando jogadores, tirando jogadores do eixo, né, se implementando numa missão de cada vez mais, nunca mais disputar uma Série B, por exemplo, porque dinheiro não vai faltar para o grupo, para o conglomerado City, para esse grupo árabe. Então, quando você olha para isso e vê que o Bahia conquistou o quinto da Copa do Nordeste, está indo praticamente disputar uma segunda Libertadores de forma seguida, coisa que o Sport nunca fez, você começa a ver um abismo entrando aí. Um abismo sendo, não é programado, mas sendo consolidado. Vou fazer outra pergunta agora. Quem é o maior do Nordeste nesse momento? Hoje, Sport Clube Bahia. Por quê? Hoje. Por Hoje. quê? 8 de 9 de 2025, o Bahia hoje é o maior clube do Nordeste. Por quê?
Eu acabei de falar, Alessandro, por investimentos, por ter um time que está hoje disputando uma É Libertadores porque na você Série A. falou com o verbo, e muitas vezes, de futuro do presente. Você não falou hoje o Bahia. Não, porque está se plantando, está Hoje o isso, tá Bahia, aquilo, tá aquilo, tá aquilo. e assim, a gente tem que ter, a gente como torcida tem que ter humildade para reconhecer isso, tá? Que hoje o Sport está abaixo de um clube que foi talvez o seu maior rival fora de Pernambuco, que foi o Bahia, onde disputou semifinal de brasileiro, quarta de final de brasileiro, enfim. Mas hoje o Sport está abaixo. Então a gente tem que olhar para isso e entender que ou se organiza, porque se não foi organizado, gastou 60 milhões em um ator de jogador ruim e tem 10 pontos e uma vitória e 6 meses que não ganha dentro de casa, Uma a gente coisa é vai. campanha, outra. Vamos lá, deixa eu também argumentar aqui, que é bom esse debate. Eu acho O- ótimo. Claro, independente de quem concorde comigo ou com você. E Eu outra coisa, discordo. assim, Eu- vamos parar com esse negócio também a turma fala assim, mas não tem mais Bahia, agora é Grupo City. Gente, É Bahia, vamos parar porra. com. Sim, é Isso é Bahia. Bahia. É Não vem com Bahia. esse argumento chulo, não, porque agora o Bahia não existe mais. Não, velho, é Bahia, Não, é ponto. Não Bahia. mudou o Oxe, escudo, não mudou o nome. Só tem é lá Bahia. um conglomerado de Manchester Concordo. falando dinheiro. Eu acho que tem duas situações. Eu entendo o que você está dizendo. Como desabafo, como torcedor, como olhando para um futuro próximo, de uma questão de o Bahia engolir o esporte. Tá? Já engoliu, na minha opinião, mas seguimos em frente. Depende do aspecto que você está falando. A situação do esporte hoje. Vamos lá. Vou dar um exemplo para defender a tese, eu acho que todos vão entender, mas me permita. Corinthians desceu para a Série B. 2 anos, não foi já? Para a Série B? Eu poderia dizer que. O Corinthians só ficou um ano na Série B, que foi em Foi Série B 2008. um ano, não E, foi? e só fez somente a melhor campanha de todos os tempos de ponto de corrida na Série B. Mas tudo bem, siga. Pronto, mas a Série B. Mas onde eu quero chegar? Corinthians desce para a Série B. O Grêmio desceu para a Série B. O Inter desceu para a Série B, meu Deus. Atlético Mineiro. O Atlético, enfim, clubes Sim. considerados gigantes do Rio, São Paulo, Porto Alegre e Minas. Esse clube é maior do que, por exemplo, vamos supor aí que a época, eu nem lembro, o Mirassol estivesse na Série A. Quem é o maior clube dos dois? Desses daí? Os gigantes ou o Mirassol? Naquela época. Vamos supor que o Mirassol estivesse. Quem é maior? Sport na Série A ou o Corinthians na Série B? Corinthians, porra. Eu não tenho nem o que Corinthians Série pensar. B. Corinthians Não tem Série nem o que B. pensar. O Corinthians tá na Série C, ele é maior do que o Sport, porra. Sim. Infelizmente é. Por quê? Mais títulos, estrutura, torcida, estádio, enfim, e vai por aí um monte de coisa. Agora, naquele momento de Série B, ele não está como maior do que o Sport. No sentido de que futebol, eu estou na Série A e o outro está na Série B. Esporte hoje, eu posso dizer que é maior de que... Quem é que está na Série B que eu pudesse fazer um gancho? Eu acho que não tem um clube... Né? Não tem. Mas de Série A para B, de Série A para Série A, hoje, no estágio de Campeonato Brasileiro, de posicionamento, de possível queda, todos os clubes estão maiores e melhores do que o Sport. Porém, Mirassol vai ter que comer muito feijão, é onde eu defendo a tese, para conseguir ser maior do que o Sport. Mesmo ele estando na iminência de ser disputado um campeonato de uma Copa Libertadores. No sentido literal, porque o que faz um time ser gigante, como é o Sport, ou ser grande, ou um Corinthians, ou um Flamengo, e etc, 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 não é necessariamente a sua série. Eu posso dizer hoje, e a gente já está entrando também nesse debate com relação ao Santa Cruz, e parabéns para o Santa Cruz, né? Não tem como não, porque a realidade do Santa Cruz hoje é totalmente diferente da do Sport. Santa Cruz hoje tem 6, alguma coisa percentual de torcida no estado de Pernambuco. 6 e pouco. O Náutico 5 e pouco, o Sport detém o resto. Faz o cálculo aí que matemática não é meu forte, não. Mas dá para dizer que o Santa Cruz é um time... a marca Santa Cruz, a estrutura, a torcida é um time... É um Mirassol, sei lá, um time aí qualquer. Não dá, pô. Eu estava conversando ontem com minha esposa, que é de Santa Cruz, e ela conversando mulher, né? Mas ela disse, porra, o Santa Cruz não é time de Série D. Eu também concordo. Não é Série D. Mas o Santa Cruz, para ser um clube de Série C, vai precisar fazer muita coisa.
que ele não tem hoje. Entendeu onde eu estou equilibrando a questão? Porque o Bahia, eu vou passar a bola para ti, que já deve estar também querendo falar e quebrar aqui para a gente fazer, né, esse trabalho. O Bahia hoje, ele é maior do que o Sport, no sentido literal de organização, no sentido literal de planejamento, no sentido literal de elenco, no sentido financeiro e Campeonato Brasileiro, posicionamento. Mas o Bahia, por si só, eu não vou dizer que a gente é infinitamente maior, porque não é. Nenhum torcedor do Bahia pode dizer isso. Aí só na cachaça, no bar, o maior. Quem te meteu em mim foi o vento, foi o jumento, bola na rede, não sei o que, é meu. Não tem. Pronto, conversa merda. Mas assim, os dois se equivalem. Título, torcida. Eu tenho mais Copa do Brasil. Aí ele diz lá, eu tenho 2 brasileiros da Série A. Mesmo que seja um que a CBF, né, depois foi que atendeu o seu pleito. É uma guerra de cachorro grande. Agora, eu concordo plenamente com você que em 2, 3 anos o Bahia vai disputar outro título nacional do estilo que está hoje. Vai disputar o tri. E que vai engolir o Sport Clube do Recife. Vai comer de pititinga na beira da praia em frente ao farol. Eu digo mais, Alessandro, veja, a carta que a gente tem de Copa do Brasil ou de Sul-Americana, por exemplo, porque veja só, se o Bahia, por exemplo, hoje ele tem 36 pontos na Série A, né? 10 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 60% de aproveitamento. Significa que, veja só, ele vai caminhar, está caminhando para uma segunda Libertadores seguida, está nas quartas da Copa do Brasil, se eu não me engano. E assim, se o Bahia, por exemplo, me ganhar a Copa do Brasil em 2025, qual é o argumento que eu vou usar, por exemplo, para dizer que eu sou maior que o Bahia? Se o Bahia, por exemplo, vai para a Libertadores, né, e consegue, não, vai para a Libertadores e vem para a Sul-Americana, Bahia ganhar um título nacional, eu já posso dizer que o Sport não é o maior do Nordeste. Hoje ele está se preparando e hoje, nesses 4 pilares que eu coloquei aqui, nessa mesa bem fincada no chão, o Bahia está planejando e quase que com certeza não dá, mas com quase certeza que ele vai disputar título. Ele vai disputar Libertadores sempre nos 4. Agora, hoje, ele não é maior do que o Sport fora o Campeonato Brasileiro. Ele é infinitamente maior. A marca, o clube em si, torcida, porque se equivalem, são forças, né? São polos bem distintos, mas que ao mesmo tempo se equivalem. Talvez, há males que vêm para bem. O que pode acontecer é você ter um espelhamento. Porque talvez, Alessandro, a SAF do Bahia tenha sido a única SAF que deu certo, ou que está dando certo, né? Porque, veja, o Vasco não deu muito certo, o Curitiba não deu muito certo, o Cruzeiro não deu muito certo. Quando eu falo que está dando muito certo, é que, por exemplo, a Copa do Nordeste foi o primeiro título do Sport do Bahia / Group City. Mas veja, você planta para colher. Você planta para colher. Então, veja, um clube, por exemplo, que se esse ano voltar para uma Libertadores, feito o Bahia pode voltar, ou pela Copa do Brasil ganhando, ou sendo G4, direto para fase de grupos, cara, é absurdo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, em 2026, o Bahia pode dar-se o luxo de jogar com as reservas da Copa do Nordeste, porque vai jogar Libertadores, porque é no mesmo período ali no começo do ano. Então, assim, é muito triste a gente falar isso aqui, sabe? É muito triste. Deixa eu dar outro exemplo mais abalizado aqui, e eu vou falar porque eu comentei isso aqui e todo mundo rindo, tirando onda da minha cara. Eu disse com todo respeito. Cara, eu torço para os times do Nordeste no momento que a farinha não é pouca. Mas com farinha pouca, o seu Sport vai se lascar todo mundo. Tem que cair ninguém do Nordeste, ficando eu na primeira, meu irmão. O resto que se lasque. Entendesse? E o pensamento tem que ser esse, todo mundo. Mas assim, porque é disputa, né? Enfim, mas assim, eu falei aqui aos 4 cantos, e muitos, inclusive, que estão no chat agora, e com direito, tá? É opinião, não estou dizendo que eu estou certo, mas o tempo provou. Quem é o Fortaleza hoje? Dá para comparar o Fortaleza com o Sport? Ceará com o Sport? Mas por alguns meses, vamos botar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Foram 4 anos, Alessandro, 4 anos, basicamente. Pronto, vamos lá, que eu não estou calculando aqui agora. 4 anos. Chegaram a dizer que o Fortaleza e o Ceará com o Bahia e o Sport. Não, cara. Quais são os títulos? Tamanho de torcida? Estrutura? Agora,
Naquele momento, ele viveu um momento feliz, como eu estava dizendo, em ascendência e aproveitando tudo que um O futebol... cavalo passou, né? O cavalo Isso que o passou. mundo do futebol proporciona para futebol. Porque na empresa, por exemplo, eu na minha empresa, eu não tenho o direito de passar um ano sem ter mais dinheiro entrando do que saindo, que é investimento. Déficit, né? Não é? Qualquer empresa. Futebol, não. Futebol, o governo ajuda. Quem Talvez, ajuda é Alessandro, paixão. eu comparo isso do Fortaleza com o momento que o Sport viveu em 2008, 2009. Porque, veja, o Sport surfou na Copa do Brasil, foi campeão, e disputou a Libertadores. O Fortaleza, por exemplo, teve o cavalo na sua frente. Por conta do cara que está no Sport hoje, Pedro Augusto, que perdeu o pênalti, e aí o Fortaleza não ganha a Sul-Americana contra a LDU. E futebol é Estaria em outra cíclico. realidade, de repente. Futebol é cíclico, porque É veja, foda. você É. estaria com a pachorra de ter um título internacional que nenhum clube do Nordeste tem. O Isso. CSA chegou na final em 99 contra o Talleres da Argentina e perdeu em Maceió. Mas se tivesse hoje, era uma carta absurda, mesmo estando na Série D. Diz, bicho, eu tenho um título de Copa Comembol, que hoje é Sul-Americana. Mas o Bahia perdeu o cavalo selado. E quando ele perde o cavalo selado, se desgasta, porque o Vojvoda que montou um time, montou um belo time, que foi G4 de Série A, 4 Libertadores seguidos, o time envelheceu e não conseguiu uma renovação. E o Vojvoda foi embora, porque o ciclo fechou. Então, talvez esse parâmetro, Sport 2008/2009 com Fortaleza 2023, 24 e 25, seja muito bem hoje. Por quê? Porque o Fortaleza está com 15 pontos, 4 derrotas seguidas na Série A. Trouxe agora Martim Palermo, que de pênalti ele até nem entende, porque perdeu 3 pênaltis no jogo só, quando ele era jogador pelo Boca Juniors, né? Literalmente, o cara perdeu 3 pênaltis no mesmo jogo e ficou marcado Seguido, por eu isso lembro, eu lembro. eternamente. Então, veja. E aí, talvez os caras achem que um raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Ó, vamos trazer de novo o treinador argentino que ninguém conhece. Porque Vojvoda, ninguém sabia nem quem era. Muito prazer, Aguirre Aham, Monteiro e isso, Alessandro Matias. isso. Então, assim, é, a renovação, né, o renascimento, melhor dizendo, como a Fênix Sport tem que ter, é para ontem. Eu Então, sou. ou a gente entende isso, né? é, o assunto SAF morreu na Ilha do Retiro. Ninguém fala mais. Deixa eu me fazer. Vou fazer uma correção na frase que eu falei, porque pau que dá em Chico dá em Francisco para mim. Aqui no canal, time fudido eu dizer que é melhor que é. Não, a frase é sempre coerente aqui. Quem quiser que vá para outro canal que grita aos 4 cantos aí, liso, lascado e fudido, que eu sou o melhor. Não. Melhor é quem tá melhor. Mas assim. Eu falei que o Santa Cruz precisa melhorar muito para ser considerado time de Série C. Considerado que eu digo é agir e atitude numa Série C. Para E não disputar sei se é favorito para subir para B, não, tá? e não cair. 2016. Porque o Isso. retrô, Não o é, retrô, não o é. retrô com toda a pompa de dinheiro de Laércio, né? Não é, Bateu e não é. voltou. Se Que não se vai ter organizar. agora, que vai ter agora de gente que só aparece no bom, é Porra, assim no velho. Santa Cruz. E os mesmos, mas enfim, vamos para cá que a política de lá não me interessa. Assim, o Santa Cruz não, eu falei, o Santa Cruz não está preparado para a Série C. Não está. Ouso dizer que é o mesmo caminho, a dificuldade que foi, a facilidade para cair. O Total. Náutico, o Náutico, prestes a subir para a Série B, também não está preparado dentro do seu entorno, pelo que eu escuto de amigos que estão envolvidos dentro da política, também não está preparado para a Série B. A cabeça é de Série C e D, mas quer chegar na B e na A sem ter condições. E para complementar o raciocínio, nós subimos e pensamos como Série B, agimos achando que seríamos um clube de Série A nessa temporada. Então, o futebol de Pernambuco ele está limitado a eu tô comendo salame. Como é o nome? Aquelas. Eu confundo muito salame. É Mortadela. salame, né? Mortadela. Eu tô comendo mortadela na Série B, subi para a Série A e continuei comendo mortadela achando que estava sentindo o cheiro de camarão lá do vizinho, muito longe. Não, mas é mortandela, né? Aqui que eu tô comendo. Então o Sport vive proporcionalmente com o Náutico Santa Cruz uma realidade que o Santa não é clube de Série D de dado que vai jogar uma Série C sem ter capacidade ainda, porque enquanto não vier novidade, vai cair, porque não tem estrutura. E Náutico vai subir e se não se estruturar com cabeça de Série B de bola, vai cair. E o Sport que se cuide,
Porque se agir com os mesmos erros que subiu, como eu falei, da Mortadela, com cheiro de camarão, e vai cair, possivelmente, para a Série B, vai cair para C, se Vai. continuar pensando Cuidado. que para subir é fácil, que o cheirinho de mortadela que tem que comer, porque vai acabar comendo um prato. Qual um prato menor do que mortadela aí que tu acha que é? Porque eu adoro Sei lá. mortadela Eu se também brincar, gosto. mas E aqui não é vai caro ter pra nada no cacete. prato e É. cai para a Série C. Deus o livre. Porque, Mas veja bem. entenderam a minha Não, analogia da total. E coisa? outra coisa, Alessandro, veja. Eu não sei se você vai concordar comigo. E aí, aos amigos do chat também. Talvez, né? Um possível tetra do esporte, ele tende a não ser tão fácil. Porque, veja bem, você vai ter um rival seu que subiu de divisão, que foi o Santa Cruz, tá? O Náutico tá na iminência que suba para ver. E eu quero que suba, sabe por quê? Porque o jogo é mais em Recife, tá? Lembra que eu falei isso há tempos Na pretéritos? altura do campeonato, só para explicar o que você está dizendo, para ninguém dizer, esse bicho tá torcendo pelo Náutico, é? Porra, eu prefiro jogar em Recife uma partida que considerável pode ser 6 pontos a jogar contra um time, A puta que jogar, pariu, por exemplo, São contra, sei lá, Paulo, contra o Brusque, lá em Santa Catarina. Vê que sei lá delícia. que porra seja, né? O Náutico inclusive não é Não, do Brusque agora, mas assim, eu é, já tô aí pela assim, quem vai questão. cair, se eu já tivesse a certeza, número, Vitória, quem vai Vitória e cair, Fortaleza? Na hora. quando eu disser Sport tá rebaixado no papel mesmo, na regra, eu começaria a torcer para que não caia Santos, É. Vasco, sei lá, os times Rio São Fluminense, Paulo. E vou total. torcer pelos outros que caiam mesmo, caranguejo, puxar. Aquela história do pernambucano, não tem a história, né? Que o É. pernambucano é assim, assim, assado. Pronto. É ruim falar, mas é a realidade. Eu mesmo já Porque, passei veja por só, isso. Alessandro, eu Tu vai acho, por querer exemplo, puxar. que. Veja, 12 anos que não ganhamos nada sem ser um galeto. Isso é um fato, tá, gente? Sabe o que é que isso significa, galera? Tá no chat, tá nos vendo, tá nos ouvindo, enfim. Que já tem uma geração de meninos de 12, de 14 anos, por exemplo, que nasceram ali em 2011 e nunca viram o Sport ganhar a Copa do Nordeste. Isso é muito sério, minha gente. Isso é muito sério. 2026 vai fazer 12 anos que a gente não ganha nada além do galeto. Bateu na trave 3 vezes. Bahia 2017, Fortaleza 22 e Ceará 23. É verdade. Mas era a vida. Mas o Sport não ganha uma Copa do Nordeste há 12 anos. Competição essa que o Sport se orgulhou em dizer que foi o maior vencedor da competição com três conquistas. A primeira, 94, 2000 e 2014. Então Correto. veja, eu não sei se esse campeonato pernambucano, o Galeto 2026, vai ser fácil. Porque imagine, o Náutico chegando na Série B, e eu espero que ele chegue para ter Forte, forte, mais forte. forte, O mais forte. Santa, aportado de dinheiro com a possível SAF que está falando que vai acontecer nas próximas semanas, também forte para subir da C para B. Um Retrô que caiu e quer voltar. Eu não sei se esse Tetra E diga-se passagem, nós investidos num clube que caiu, que precisa pagar o que deve, acertar, continuar pagando o que deve, acertar os pontos, politicamente mais revanche, e etc, etc, porque a gente sabe que fragiliza, né? Dependendo de como seja essa situação. Mas temos que entender que caindo de série, como eu digo, temos, não é eu, tu, principalmente quem está gerindo o clube, que a realidade de Campeonato Pernambucano também muda, porque total. o adversário vai estar mais forte. Santa Cruz, se entrar dinheiro, enfim, não vou entrar no mérito, que eu não estou tão atualizado do Santa Cruz, mas se entrar dinheiro vai dificultar. E é um clube tipo esporte, não dê chance não, que ele vai para cima, É de entendeu? despegar. Esse ano não foi porque é um elenco uma merda. O elenco do Campeonato Pernambucano do Santa Cruz, puta que pariu. Do Que foi Náutico, montado para idem. D, né? Não foi montado para ser campeão do brasileiro. Foi ser montado para Correto. conseguir a vaga de um AD no Galeto e subir. Não foi para ser Tava campeão pernambucano, não. cagando e andando o Campeonato Pernambucano. Tava planejando o campeonato, enfim. Então é isso. A dificuldade vai ser proporcional à incompetência e à queda da gente. Então não dá para pensar que não, eu caí, mas eu sou time de Série A disputando o Campeonato Pernambucano e tudo vai ser fácil. Olha o dedinho, ó. Porra nenhuma, entendeu? Então é por aí. Santa Cruz, então, só para fazer um resumo, campeão, ó, vai disputar título, né, da Série D, Já subiu, vai disputar com o já Maranhão a subiu, semifinal. Com o Maranhão, primeiro jogo aqui em São Luís, segundo jogo no Arruda. E do outro lado tem Inter de Limeira e Barra de Santa Catarina. Né? Um time de Santa Catarina que foi criado recentemente. Vai disputar para saber quem vai fazer a final da Série D. Então, os quatro já subiram.
Já estão na Uhum. Série B em 2020, na Série C em 2028. 2026, melhor dizendo. Uhum. O Valdênio Rabelo tá dizendo aqui, membro do canal. Por isso que membro, né, tem prioridade aqui nos comentários, tá, gente? Quero ver como vai ser 2026 com esses gestores fracassados, dizendo ele, à frente do clube. Tô com medo da C. E outra coisa, Alessandro, só para terminar esse ponto. A Série B desse ano é uma Série B muito fácil, tá? Porque você não tem ninguém do G11. Tudo bem, você tem um campeão brasileiro, que é o Curitiba, você tem um campeão nacional, que é o Criciúma, que estão, inclusive, no G4. Mas você não tem nenhum time do G11, você não tem nenhum dos quatro de São Paulo, quatro do Rio, dois de Minas e dois do Rio Grande do Sul. E a tendência, pelo que está sendo feita hoje na Série B, Série A, é que a Série B de 26 seja uma Série B, entre aspas, fácil, sem nenhum do G11 ou do G12, como você queira. Então, veja, mas mesmo assim, o Goiás, que está no G4, já está na segunda derrota seguida. O Criciúma de Eduardo Batista vem numa crescente que 5 jogos que não perde e se firmou no G4. Você tem o Chapecoense no G4, que é um time chato, que já foi de Série A e tal. O Atlético Paranaense, que todo mundo achava que ia bater e voltar, tá remando, remando para entrar no G4. E hoje tem 36 e o G4 tem 41. Tá 5 pontos atrás do G4. 5 pontos atrás. Ou seja, não vai ser fácil, por exemplo, hoje, nos caindo para a Série B, que é o mais provável, que pode ser que todo mundo, velho. E que todo mundo dê na minha cara no Twitter. E aqui, em 21 de dezembro, que o Sport com 5 se posifique. Top, maravilhoso, lindo, supremo, supra-sumo do Rabo do Pato. Mas não vai ser uma Série B fácil. Vai nada. Não vai ser. Mas não, é E, proporcional ao Campeonato Pernambucano, que eu tô falando, proporcional ao Campeonato Brasileiro. Desce, dinheiro, estrutura, não sei o quê, a cabeça, que é o principal também. É esse tipo de história. O Luiz Carlos, que também é membro do canal, concordo, Gessé. Tá conversando aí a galera, né? É a pior parte, e a pior parte é ver os diretores vivendo numa bolha de babões que acreditam que em tudo que fazem dá certo. Mas a realidade é outra. Deixa eu ver mais aqui, membros do canal. O Eduardo Foquinha tinha dito, apareceu na tela aí, que existiam 80 likes a menos do que temos de audiência, e ele agora opina aqui: futebol é feito de ciclos e planejamento. Nosso ciclo está em baixa e nosso planejamento para o futebol há 5 anos que não existe. O meu medo, e isso reflete, eu quero que tenha uma oposição forte, forte também. porque é como você disse, a gente se espelha, o Náutico se espelha no esporte, no que tem de bom, Santa Cruz no Náutico, no esporte, e etc, etc, etc. E a gente nos clubes que vão dando certo. E assim vai, a vida é assim. E a oposição, né, nessa luta do Rochedo Colmar aí, oposição, em situação, se observam e o sarrafo aumenta. Agora, debate de a mesa do dominó tá quebrada e puta que pariu, aí é complicado, né? Não é por aí o caminho. Então, o Foquinha falou aí, me deu uma brecha para falar também sobre essa parte. Pimentel tá dizendo aqui: o mundo gira, viu? Um dia atrás a SAF que prestava e era o exemplo para o esporte era a do Fortaleza. Boa. Lembrei aqui, né? Agora é a do Bahia. E você, professor, usou como exemplo o mesmo jeito que agora defende o Bahia. Diz ele, exclamando: tela e foco em Aníbal para se defender. 1 minuto, macho, vai. Pimentel, do professor Edivaldo Rodrigues, viu? É interpretação de texto, é bom você ter, viu, querido? É bom você saber interpretar. Cuidado, porque isso no Enem você é cortado por falta de coesão e de coerência, viu? Eu não estou defendendo o Bahia aqui, não. Simplesmente eu estou afirmando, por A mais B, que hoje o Bahia está maior que o Sport. E a tendência é que esse abismo permaneça. A tendência é que o Bahia comece a lutar por Libertadores, por Sul-Americana e pelo tricampeonato brasileiro enquanto o Sport vai estar sempre aqui, ó. Sabe, Juventus e Torino, que é o clássico de Turim, mas a Juventus é muito acima da Torino, mas muito, muito, mas muito. Campeão do mundo, campeão não sei quantos escudetos, e o Torino é isso aqui, ó. Tenta disputar, sabe quando? Quando se enfrentam no Clássico de Turim, que às vezes acontece todo ano, quando o Torino não tá na Série B. E para eles vencer o Juventus é um título. Ou lá ou lá. Foi isso que eu falei. Uhum. Epaminondas, bom dia a todos. Bom dia, macho velho. Realmente, o último título do esporte foi a Copa do Nordeste, foi 2014. Então, nesses 11 anos, nesse tempo, foram campeões 5 equipes, está dizendo ele Verdade. aqui.
Pois é. Então, massa. É bom um debate desse entre eu e você, acrescentando, agregando, e a galera também fazendo suas ponderações aqui, porque, na verdade, o que importa para mim é a gente fazer uma reflexão enquanto cronista, enquanto imprensa, enquanto torcida, enquanto, enfim, do futebol pernambucano, quando a gente fez rápido, claro, com foco no esporte, porque a gente, bicho, às vezes, isso acontece na vida, né? Quem não acha, quando adolescente, que sabe tudo, que manda, que acontece, aí vem a vida, pufa, mostra pra tu uma coisa. Epa, calma que eu não sou isso tudo, não. E vai moldando, a vida vai te moldando. Quando não, você já se molda antes, né? E vai trabalhando. Esse já larga com uma certa vantagem, né? De ter uma reflexão maior do momento. É essa vantagem que eu gostaria que tivéssemos enquanto torcida, enquanto a galera que frequenta as redes sociais, a galera que é oposição ou que vai fazer oposição, e também, e na mesma proporção, a galera que está na gestão. Porque não adianta, né? Não reconhecer erros e não corrigi-los. Vou corrigir um erro aqui, outro aqui, porque a comunicação é essa, né? A turma baixa um pouquinho ali, não. É corrigir literalmente, né? Trazer para dentro do clube a questão do profissionalismo, que inclusive o próprio material do zagueiro, né, da empresa dele, que a gente fez aqui a leitura na última sexta-feira, estava dizendo que para o profissionalismo, ou seja, se é para o profissionalismo, é porque ainda não é. Não é. Existem reflexos que não acontecem, que não são literalmente. E eu não estou fazendo uma crítica destrutiva, não. É uma crítica que a gente tem que olhar para si mesmo. Assim como eu tenho uma empresa, sou empreendedor, eu tenho que olhar aqui para dentro da empresa, vai para cá, vai para lá, conversa, né? Enfim, de acordo com o que o financeiro, a parte da empresa, nos proporciona, tá?